Pronto, agora foi. Bom, então, quando nós estamos falando da medicina tradicional chinesa, a parte dos meridianos, de acupuntura, dos nadis, todo esse conhecimento está na medicina tradicional chinesa. Conhecimentos sobre chakras, os conhecimentos sobre meditação, os conhecimentos dos tipos de meditação são mudras, estão todos ligados à tradição indiana. Os indianos têm os livros sagrados de 5.000 anos, inclusive muitos deles que tratam de assuntos que hoje são ratificados pela própria física quântica. E eles já tinham conhecimento sobre isso. Por quê? Porque cada um desses povos que foram passando dessas informações de tradição, bebem da mesma fonte chamada Gupta Vidya, ou sabedoria iniciática das idades. Então, a matriz do conhecimento para todos sempre foi uma só. O que diferenciava era que, a cada momento histórico, a cada povo, porque as raças, o ser humano na superfície da Terra vem evoluindo também em etapas, ficou guardião ou teve o seu apogeu dentro da civilização humana. Então, ela vai passando e migrando. Nós estamos vindo do Oriente para o Ocidente, estamos vindo do leste para o oeste, né? Estamos indo do norte para o sul. Então, se você observar o conhecimento, todo era do Oriente, numa época contemplativa, não é? Então, todo o Oriente é muito meditativo e contemplativo, e todo o Ocidente é de ação e movimento. Então, os conhecimentos agora estão sendo mesclados. Por isso que no Brasil a gente tem um caldeirão de pessoas hoje buscando e vivendo todas as tradições, ao mesmo tempo, cada um se interessando por alguma coisa. Um faz conexão com a linha indiana, o outro faz uma conexão com a linha budista, o outro faz uma conexão com uma ligação mais africana, no candomblé, que são cultos que vêm da Lemúria, são cultos que vêm da Atlântida, que antecedem todo esse processo. Para nós, essa sabedoria, esse conhecimento vai ser apresentado, né, na proposta do grupo como se fosse um grande banquete. Eu falo sempre assim, não é uma escola de iniciação, não é? A oportunidade de vocês conhecerem e porem em prática algumas dos conhecimentos guardados herméticos de maneira a poder facilitar a sua vida no dia a dia, para que você se conecte com a energia superior e que você se torne cada vez mais um agente de mudança da tua vida. Porque nós, na maioria, quando não somos donos de nós mesmos, não nos conhecemos, por isso que é uma jornada de autoconhecimento muito mais do que o desenvolvimento intelectual, por isso que a gente fala sobre gestos, respirações, nós vamos fazer mudras, nós vamos fazer uma leitura muito mais profunda das coisas, né? É uma viagem para o interior do teu autoconhecimento que faz uma grande recordação, porque todos nós, em alguma medida, já passamos e estudamos isso. Nós temos esse conhecimento, mas ele está lá guardado e a gente precisa acessá-lo, né? Esse conhecimento é ancestral, esse conhecimento está já dentro de cada um de nós. Então, a gente vai passando ferramentas, a gente vai passando através de vivências, né? Esse estudo e fazendo essa reconexão. É fazer a conexão para expandir a consciência. Então, a consciência está aí latente, pedindo para expandir, precisa harmonizar, precisa estar agora dentro do seu novo propósito. Nós desenvolvemos até agora habilidades. Agora nós vamos nos conectar com os nossos dons. A gente tem que fazer que as nossas habilidades sirvam para os nossos dons, que é aquilo que você tem como propósito de alma. O que a gente veio de fato fazer aqui? Por isso, muita gente está começando a fazer um trabalho de mudança profissional, mudança de objetivos de vida. Por quê? Agora o chamado está sendo num nível maior, porque a gente está entrando nessa nova terra, né? Que a gente chama aí a terra da regeneração, que a gente ouve falar, que é uma nova frequência, uma nova vibração. E aquele do dinheiro pelo poder, todos esses valores, eles começam a perder sentido.
Hoje você prefere ter mais qualidade do que quantidade. De repente, você olha o que aconteceu com esse problema do Covid, você vê as bolsas despencarem. A gente viveu isso em 29, como quando teve o grande crash na Bolsa de Nova York. Nós tivemos a mesma coisa de perda, que não foi divulgado porque atrás dessa situação se colocou a saúde, porque a raça humana ficou em xeque. Então, ou a gente se modifica e se integra nessa nova onda, né? O Mauro estava comentando desse movimento, né? Agora nós estamos se separando dessa história, separando o joio do trigo, simplesmente a gente tem que estar na frequência correta para estar no lugar certo na hora certa. E esse é o grande trabalho da Cabala quando você faz a parte prática. Porque houve uma separação do que é ciência e do que é religião na Inquisição. O grande paradigma do ser humano começa a surgir no período da Inquisição, da busca desse conhecimento, onde você separa o homem do espírito da ciência, criando uma separação. Por isso que a gente fala das ciências herméticas, que são 12, elas foram separadas, porque a igreja queria manter o controle e o poder. E o que aconteceu? Nós entramos num mundo de materialismo, que foi se desenvolvendo a passos largos, o mundo científico, e as religiões ficaram presas nos dogmas. E isso fez com que a gente crescesse com a sensação de que alguma coisa está errada e tem alguma coisa que está faltando. O que está faltando para a gente é o religare. A gente precisa se religar. O religar não é a religião, é a religiosidade que vive dentro de nós. É a nossa conexão com o divino. Porque nós somos os filhos divinos. Né? Nós temos uma mãe divina, que a gente fala que é a natureza, o pai divino, nós somos os filhos divinos. E nós temos que nos reconectar com isso. E a Cabala, ela funciona como, dentre as 12 ciências herméticas, aquela que concilia, é um ponto de convergência de todas as demais ciências. Né? Então, o grande objetivo desse trabalho é fazer o autoconhecimento, é levar cada um de vocês, através desse conhecimento, partilhando com vocês, um novo estado de contato e de conexão com o divino dentro de você. Né? A quem, né, levando, mostrando nesse grande banquete, né, se a gente fosse falar isso, usando o termo que eu estava dizendo do grande buffet, de você poder provar um pouco de tudo e dali fazer a escolha daquilo que você realmente quer se dedicar. Fala, Érica. Tem gente pedindo para entrar na sala. Espera aí. Desculpa. Já foi. É a Rosália. Já foi. Obrigado. Então, essa é a ideia principal, não é? Quando eu comecei a criar esse programa, a grande questão eu preciso entender aonde eu estou inserido, não é? Qual é o jogo que eu estou inserido para ver se eu não estou fazendo alguma coisa de errada, né? Então, começa com essa questão evolutiva. Por isso que dentro lá do nosso programa, né, desse primeiro módulo, a gente fala das questões das 12 ciências, das regras evolutivas. Quais são as regras? Como eu sei o que eu preciso fazer, o que é certo, o que é errado? Quantos de nós estamos aqui reencarnando e vivendo a mesma coisa, cometendo por mesmos hábitos? Né? A gente precisa mudar os nossos hábitos, a gente precisa começar a entrar numa outra frequência. E, através dos exercícios, nós vamos começar a criar um escopo, né? A gente vai ser um instrumento mais afinado, a gente começa a entrar mais em sintonia e começa a entrar mais no mundo causal, o mundo das causas, e não o mundo dos efeitos. Porque hoje a gente vive nos efeitos de algum agente causador. É alguém que está criando essa realidade e nós estamos sendo, muitas vezes, refém dessa própria criação. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade espiritual sobre as nossas vidas e, para isso, a gente precisa estar instrumentalizado, a gente precisa estar amparado para conseguir fazer esse trabalho. Perguntas?
Alguém quer fazer? Está ficando claro? Está difícil entender? Nada? Vamos seguir daqui? Então, vamos seguir. Então, dentro do nosso programa, eu coloquei alguns itens, né? Primeiro, falar sobre Hermes Totti e a breve história do hermetismo, né? A figura do Hermes Trismegistus, que é o 3 vezes grande, que traz esse termo de ciências herméticas. Ele vai aparecer na história como Totti no Egito, o deus Mercúrio na Grécia e como Hermes, como Mercúrio em Roma e como Hermes na Grécia. E ele vai levando, vocês vão entender que esse conhecimento todo iniciático vem da Atlântida, né? Onde foi a quarta raça nossa, né? Da onde a gente origina. Hoje nós estamos na quinta raça, chamada raça ária, raça ariana, né? E esse conhecimento foi passado, sabendo já os mestres que a humanidade ia decair, ele deixa gravado através das cartas, e as cartas é o tarô, que a gente conhece. O tarô não é um baralho de adivinhação, o tarô é um livro, aonde, através das figuras e dos desenhos, ficou-se colocado todo o conhecimento sobre a história do macrocosmos e do microcosmos. E é por isso que o primeiro módulo, quando a gente estuda os 22 arcanos maiores, que são os arcanos que contam a história que a gente conhece como baralho de tarô. O outro baralho, que são chamados arcanos menores, tem a ver com as 56 cartas que a gente usa no baralho que a gente joga, né? Onde tem 4 naipes, né? Onde estão ligados 4 elementos, água, terra, fogo e ar, né? E ali conta a história da vida cotidiana, da evolução do homem, ou do Hércules, ou do Prometeus, que somos cada um de nós em busca do aperfeiçoamento e da volta da conexão com a divindade. Tá? Então, a ideia do curso é começar a mostrar para vocês da onde veio. Fala, Rosângela. Então, você podia explicar um pouquinho para o pessoal como é que a gente pode usar o tarô? Como eu sou uma amante do tarô, então, como é que a gente pode usar no nosso dia a dia, que eu acho que todos aqui são tão, assim, querem ávidos pela prática. Então, você podia explicar um pouquinho mais como é que a gente usa as cartas do tarô na nossa vida, no cotidiano, por favor? O que acontece é que nós vamos, ao estudar as cartas, cada carta tem um significado que a gente vai fazer uma interpretação não só da figura e da imagem, porque a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Quando você olha a imagem da carta, você vai vendo detalhes. Eu vou ensinar vocês a mostrar para vocês como a gente pode enxergar. Cada uma delas tem um axioma, né? Um axioma hermético, que é uma frase específica que vai associada à imagem, fazendo com que você entre naquela determinada frequência. E a gente vai usar isso em meditação, né? Eu vou ensinar a gente a usar isso em meditação. A gente vai fazer esse trabalho com as cartas também com sons, né? Junto com as cartas. Então, são várias chaves de conhecimento dentro de um só arcano, por exemplo, não é? Então, o primeiro arcano que a gente conhece é o mago, né? É a primeira carta. E se você pegar a carta do mago, você vai ver que tem um jovem com uma mão colocada sobre a mesa, com um cetro levantado, uma espada deitada, um cálice, uma moeda, e cada um desses são chamados os instrumentos da Cabala, e está cada um relacionado com um elemento da natureza, né? Então, os 4 instrumentos básicos da Cabala são o cetro, ou o bastão, que é o poder, é o elemento fogo, a taça, que é o elemento água, a moeda, que é o elemento terra, e é o escudo também de proteção, e a espada, que é o elemento ar, que tem a ver com a palavra escrita e falada. Então, você observar uma carta do tarô e o axioma dessa carta, você vai começando a entender todo o significado por trás dela. A carta chama-se o mago, e o mago pede
O axioma dessa carta, para vocês só já ficarem na mente, é: posso recriar o meu destino todos os dias e modificá-lo para melhor. Então, você é o criador da sua realidade todos os dias. Você pode modificar a sua vida todos os dias. Você não precisa ficar preso. E aí tem um gesto, tem palavras sagradas, tudo isso a gente vai complementando esses conhecimentos. Então, a pedido da Rosângela aí, eu tentei colocar, e aí ao longo conforme a gente for abrindo, nós vamos criar uma ginástica cabalística, né? Que são os movimentos que a gente vai fazendo, com posição, com norte, com sul, com leste, com oeste, em que a gente vai podendo fazer uma ginástica, né? Uma ginástica. Mas, na verdade, cada vez que a gente faz um movimento com o corpo, a gente está movimentando energias e a gente vai entrando nessa egrégora, que é uma egrégora de muita luz, de muita força, para que nós consigamos atingir as nossas mais justas e íntimas aspirações, em busca de tudo aquilo que a gente está buscando: paz, felicidade, harmonia, realização, em todos os aspectos da vida, não é? Paz, amor, harmonia e felicidade é uma quadriga para nós, né? E isso tem a ver com nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Precisamos equilibrar esses pensamentos e sentimentos. Eu tenho falado muito para as pessoas que têm chegado até mim nesse ano, nós estamos trabalhando 3 cérebros simultâneos, porque nós somos, dentro da evolução, nós não acabamos a nossa evolução e a gente mal acaba um curso, um ano, né, na nossa evolução, a gente já começa outro. Nós carregamos o nosso instinto, então nós temos ainda muito do nosso animal dentro de nós, que é a nossa parte instintiva ligada aos nossos 5 sentidos, não é? A gente tem a nossa parte emocional, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que para cada um funciona de um jeito, mas que pega a gente também. Nós não estamos completos, ninguém pode falar eu sou senhor das minhas emoções, não é? E eu também não tenho um controle pleno do meu universo mental, não é? Então, por isso dessa diversidade, aí dá para fazer um arco que nós conversamos no início, a Terezinha e o Mauro. Por isso que existe hoje essa mistura tão grande desse cinza, porque tem gente que ainda está preso ao lado instintivo, que são as pessoas que ainda estão na questão sensorial, da bebida, da droga, da agressão, do lado o nosso lado animal, é o instinto de sobrevivência, a satisfação imediata, né? É o animal no cio, é aquele que vai por ainda tentando encontrar prazer no corpo sensorial, nos prazeres sensoriais da vida. Outros têm conflitos mais emocionais, isso já conseguiu resolver, mas emocionalmente precisam se trabalhar mais, né? Precisa começar a entender o que é sentimento, o que é emoção, que não há como evitar a dualidade dentro de nós. Nós somos seres duais. O que a gente precisa encontrar é o ponto de equilíbrio, é o caminho do meio, como dizia o Buda. Não dá para acabar com o mal. É como cunhar uma moeda de um lado só. Não é possível acontecer. Você não consegue cunhar uma moeda de um lado só. Então, o que acontece é a busca do equilíbrio, é do neutro, da neutralidade das coisas. Mas o neutro não é o sem nada, né? O no muro, aquele que não assume polaridade. Ele é apenas o ponto de equilíbrio para que as coisas aconteçam. Porque, às vezes, você precisa empunhar a tua espada para fazer valer uma injustiça, para que não aconteça uma injustiça, né? Para defender alguém, não para atacar. Então, não adianta vir com rosa quando você precisa levantar a tua espada. Não adianta você ter uma atitude passiva mediante uma situação que te pede uma ação. Então, essa necessidade da busca do equilíbrio passa sempre por a condição do nosso estado de consciência. E tem outras pessoas que vão trabalhar muito o mental, né? Tem o mental bem desenvolvido, mas o emocional nem tanto. Então, a busca é de equilíbrio. Quando a gente tem o nosso instinto, as nossas emoções e o nosso mental alinhados não significam
superiores ou já num grau de consciência maior, mas eles não podem ser incoerentes. Eles precisam estar na mesma frequência, eles precisam estar coerentes para que as coisas andem nas nossas vidas. Quando eles não estão, é como se você fizesse ginástica de um braço só. Aí você fica musculoso de um lado e o outro fica mirradinho. A gente precisa deixar harmônico. A palavra-chave para nós é harmonia. Precisamos estar harmônico. Quando nós estamos harmônicos, as nossas palavras e as nossas ações saem harmônicas. Quando você pensa uma coisa, quando você sente outra, você entra em conflito e a sua ação não sai perfeita, ela não sai como você quer, porque o conflito está antes da ação. Então, pede para você uma reflexão, pede para que você faça contato com aquilo que está te impedindo de ser harmônico dentro do processo. Eu dou o exemplo que é como se fosse uma carruagem onde você tivesse 4 cavalos e cada um puxando para um lado. Você não sai do lugar. Eles precisam estar harmônicos para poderem seguir com toda eficiência na direção na qual você se propôs a seguir, né? Então, o trabalho, conforme a gente for fazendo com os arcanos, com o tarô e com os exercícios, vai colocando a gente numa frequência adequada, vai ajustando essas frequências no nível vibracional e nos conectando com uma egrégora poderosa de alinhamento, de amor e de luz, que é o grande objetivo de todos nós. Fala, Mauro. Rob, deixa eu colocar uma questão. Você falou várias coisas, tocou em vários pontos que eu acho muito importante, muito fundamentais, e todos coligados, não tem nada solto. Do jeito eles estão ligados, né? A minha pergunta é a seguinte: a maneira como você vai conduzir esse curso, essa sua proposta, o seu tom de fala, você fala assim de uma maneira muito professoral. Não sei se é para fazer essa apresentação somente, mas acredito que não. Então, você está explicando. Então, eu diria até que numa frequência mais calma, mais tranquila, mais, né? Dá até para a gente penetrar nessas palavras e começar a imaginar, viver, né? Como é que é. Porém, no nosso dia a dia, no dia de cada um, pelo menos no meu, acho que de todo mundo, para onde? Tem que tomar decisão agora, tem que fazer isso agora. O mundo que a gente está vivendo, ou estava, né? É muito rápido, é muita coisa. Então, como é que eu vou ajustar minha frequência com a tomada de decisão para aquilo que eu sinta, aquilo que eu faça, seja aquilo que realmente estou sentindo, uma emoção, uma razão, sabe? Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu concordo com tudo isso que você está falando, é legal, mas não sei se na prática a gente tem tempo para fazer isso. No dia a dia você tem que tomar atitude uma atrás da outra, correndo para ontem. Agora, quem está em home office, por exemplo, filha, papagaio, vizinha, cachorro, telefone, você está atendendo muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, como é que a gente consegue naturalmente... Peraí, deixa eu respirar, deixa eu entender e agir. Sei lá, mais ou menos isso. Entendi. Olha, o que eu posso te explicar como experiência, Mauro, é que para todos nós, cada um vive num tempo e num espaço. Esse tempo e esse espaço é determinado pelo ritmo que você leva a sua vida, né? Para tudo, a gente precisa abrir um espaço para a dedicação daquilo que a gente considera importante. Então, existe uma coisa chamada disciplina, que é uma das colunas da árvore da vida. A árvore da vida, que a gente vai ver também, que é essa daqui da Cabala, acho que todo mundo conhece, ela tem 3 colunas, né? Essa coluna é a coluna da disciplina, essa coluna da misericórdia, a coluna do meio é da sabedoria. Então, para algumas coisas, a gente precisa fazer um sacrifício, que é um sacro ofício ou um ofício sagrado, que na verdade é essa palavra que a gente deturpou do trabalho, né? Mas na verdade a palavra sacrifício vem de um sacro ofício ou um ofício sagrado, que é dedicar uma parte do teu tempo para as atividades que dizem respeito ao teu bem-estar. Uma vez, quando
me separei há muito tempo, né? E meu filho era pequeno, e eu não conseguia entender na época qual era o conceito de saúde mental e saúde emocional. E a gente, às vezes, fica tão preocupado com a nossa saúde física que a gente esquece que esses dois outros pontos são tão importantes na vida da gente. E quando você fala e nós vamos, isso faz parte dos nossos estudos, a gente tem um axioma que é o sutil é o que rege o espesso, e não o contrário. O que significa isso? A gente fazendo os exercícios, você podendo fazer um empenho de acordar um pouco mais cedo, meia hora mais cedo, fazer uma meditação, fazer uma respiração, fazer a sua oração, qualquer coisa que você se propõe a fazer e que coloque você em conexão com esse padrão vibratório, toda vez que você entrar para a vida, começar a vida, não é? Você entra com a sua frequência elevada. Isso não significa porque você não consegue controlar o teu entorno, você não vai conseguir controlar como é o seu dia, mas você pode controlar como você vai reagir às coisas que forem acontecendo ao longo do seu dia. Então, se você encontrar um momento de paz, se você entrar na vida em paz, começar o seu dia em paz, em harmonia, em positividade, o seu dia tende a transcorrer dessa forma. E aí, mesmo que as coisas venham para te afetar, você volta mais rapidamente ao teu ponto de equilíbrio. E quando a gente vai fazendo os gestos, que a gente vai aprender, para cada arcano tem um gesto, tem uma palavra, ele fica nessa brincadeira que eu falei, que essa ginástica cabalística, só o movimento do teu corpo, quando você faz com os 22 arcanos, ele faz com que as tuas frequências se ajustem através, que demora, quando fizer os 22 arcanos, lá uns 3 minutos para fazer toda essa ginástica, né? Você entra em sintonia automaticamente. Você entra naquela frequência novamente. Que é esse o grande ponto. Ter as referências para que você volte para o teu centro. Então, eu posso encarar mais ou menos assim. Como nós, né? Tivéssemos que ter um horário para nós irmos na nossa academia espiritual, fazer os nossos exercícios, nossa ginástica e tal. Então, dessa maneira, eu vou ter uma certa rapidez e facilidade, por exemplo, eu desligar, fechar o olho, sair, ir para a área não local, e da área não local eu pegar o que me vem e poder agir da melhor forma, algo mais ou menos assim. Isso de uma maneira quase que instantânea. Sim, assim, porque é por isso que todas as escolas iniciáticas, ou todo curso, quando você passa por uma escola iniciática séria, ele pede para você ter um canto dos exercícios. Se você for para Rosa Cruz, na MORC, em qualquer uma delas, ele pede para você criar um espaço sagrado. Todas as religiões budistas, hinduístas, eles pedem para que você tenha um lugar sagrado, onde você monte o seu altar, porque ali você vai criando a sua egrégora de fortalecimento. Num trabalho como home office agora, você escolhe um canto da sua casa, um pedaço, uma sala, um quarto, começa a fazer os seus exercícios e cada movimento que você fizer, seja uma meditação, seja uma oração, ele vai ficando impregnado daquelas energias. Quem estuda radiestesia radiônica, você quer que estuda, existe uma coisa chamada energia de parede. Essas energias vão se gravando, elas têm memória, as paredes têm memória. E é isso que os médiuns que estudam, não sei se já ouviram falar de uma coisa chamada psicometria, eles conseguem pegar um objeto e fazer uma leitura de tudo aquilo que aquele objeto já presenciou. Então, tudo no universo quântico, porque a diferença entre a matéria sólida e as outras estados de matéria, eles são simplesmente da forma como os átomos estão agrupados. Só isso. Então, essa função quântica, como você colocou, você pode criar nessa condição não local, mas você tem no teu espaço sagrado, você pode estar numa reunião no Japão. Você consegue, com a tua mente, se conectar com o teu espaço sagrado e de lá fazer um arco e puxar toda aquela energia de volta para restabelecer o seu equilíbrio. Porque é não local o processo. É onde aonde a sua mente estar, é onde você vai estar. Mais ou menos o princípio do Reiki, né? Você pega energia, pega em você e passa. Exatamente. Ali você fica com um pedaço e você transmite para o outro. Você é um canal, você é um veículo, você é um médium do processo, você é um mediador do processo, né? E ali você vai criando o teu espaço com a tua energia, né? Então você vai colocar as coisas que têm significados para você.
não é? Por isso que é algo que é sagrado, né? É o sacro, é o sagrado dentro de nós, é a sacralidade. E esse é o processo do religar. É religar com a nossa essência, com aquilo que é o melhor da gente, que é a nossa parcela divina, para não ser consumido pela materialidade. Porque o processo é tornar sagrado a matéria. É tornar cada dia, cada ato, cada palavra, cada pessoa que você ajuda, cada processo, cada cliente que você atende, cada pessoa que você faz, como uma pessoa sagrada. Esse é o preceito que todo mundo fala e não entende do Namastê. O que é o Namastê? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Então, nós somos todos deuses. Então, nós temos que entender essa sacralidade, que todos nós somos deuses. É como se a gente estivesse falando com a própria divindade. Então, nós somos um nesse processo, não é isso que a gente ouve? Nós somos todos um mesmo. Só que manifestados de formas diferentes. Mas, em essência, nós somos um só. E nossa obrigação, quando a gente conhece e ganha conhecimento, é partilhar esse conhecimento para ajudar aqueles que estão vindo junto com a gente. Então, para mim, é uma missão, né? Eu assumi esse papel de trabalhar no raio agora da educação, que é o raio dourado. Todo mundo que trabalha com ensino, trabalha no raio dourado, né? Que é o raio dos educadores. Então, quem é professor, quem ensina, pode ser professor de ginástica, de yoga, professor de ping-pong, mas a partir do momento que ele está ensinando, ele está trabalhando e atuando com os auspícios do raio dourado, né? Então, você vai entendendo que o mundo que a gente está, daquilo que a gente vive, o nosso entorno, ele é feito de frequências. O que são as frequências? Aqui está atrás de mim os mestres, né? Vocês conseguem ver que estão aqui atrás dos mestres ascensionados. Todo mundo conhece? Alguém não conhece? Ou nunca ouviu falar? Então, os mestres ascensionados fazem parte da grande fraternidade branca e eles são responsáveis pela evolução da raça humana, tá? Cada um trabalha numa frequência, cada um tem um dia da semana, cada um tem uma correlação com o planeta, cada um tem uma tônica, como se fossem professores dessa grande escola da qual nós estamos inseridos como alunos, tá? Então, esse daqui, o segundo que está aqui do meu lado, tem um azul, que é o primeiro raio, e depois tem o segundo, o mestre Kutumi, esse raio dourado, que é o raio dos educadores. O dia dele é segunda-feira, e ele trabalha exatamente a educação, né? Tem a ver com a sabedoria, a cor dourada tem a ver com Sattva. Pessoal que conhece um pouquinho de cultura indiana, já ouviu falar nos 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas. Se tem alguém aí, já ouviu falar, está ligado a isso, que é a chama trina. Aquilo que a gente ouve da chama trina no nosso coração tem a ver com essas 3 cores, são as 3 cores básicas, o azul, o dourado e o rosa, que na verdade é o vermelho misturado do branco, que tem a ver com as 3 cores básicas de matizes em toda a parte que a gente chama de cor matriz, né? Que é, se olhar na sua impressora, não está lá uma tinta azul, uma tinta amarela e uma tinta vermelha, e todas elas formam todas as cores, né? E o branco contém todas as cores, e aí a mescla e as combinações são as cores derivadas desse processo. Então, você vai começando a entender que todas as ciências, né, as chamadas ciências herméticas, e os conhecimentos, eles são coligados. Então, você conhecendo qual é a frequência do dia, que energia está circulando no dia, você se alinha a ela e você consegue dar direção e tirar o melhor proveito. Então, por exemplo, a gente vai aprender o anjo da cabala do dia. Hoje é o anjo 49. O que trabalha o anjo 49? Ele trabalha a educação. Ótimo, então hoje é um dia bom para estudar. Se for numa segunda-feira, que é o dia do raio dourado, melhor ainda. Então é um dia para eu começar a fazer os meus estudos. Eu quero começar a estudar numa lua nova. Puxa, a lua nova é o início de alguma coisa. Então eu juntei a lua, o mestre ascensionado, o dia da semana, o meu estudo, então eu começo a fazer correlações. Eu vou fazendo cognições. E isso vai fazendo com que eu entre num mundo causal, porque eu estou entendendo, me sintonizando da onde vem a energia.
e não simplesmente sendo reflexo das consequências que vão acontecendo no meu dia a dia. Por isso que eu falo, a gente sai do mundo dos efeitos e entra no mundo das causas, porque eu vou mostrando, através dos estudos, quais são os agentes causais. Respondi a sua pergunta, Mauro? Foi muito longe. Não, bacana. Foi além do que eu perguntei. Obrigado pela dica. Não, é importante a gente entender, é assim, a aula não pode ser formatada, ela vai muito da egrégora do próprio grupo, não é? Quanto mais perguntas se faz, mais eu me aprofundo. Quanto mais as perguntas forem mais ainda no início, porque um grupo normalmente ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, porque cada um vem de uma vertente, né? A Indaiara falou, eu não conheço os mestres ascensionados. Então a gente explica um pouco sobre os mestres ascensionados. Então a gente vai abrindo o conhecimento, a gente abre as janelas, mas sem perder o foco, né? Aí a isso cabe um assunto, porque quando a gente fazia as aulas presenciais, a gente tinha vivências que a gente ia encaixando esses assuntos. Então, a gente faz a vivência dos raios, dos mestres, né? Faz toda uma experiência, tem até uma encenação meio teatral, mas é porque é para criar uma vibração, entrar numa outra frequência, né? Que você usa, a cor da roupa, né? Que você está usando no dia. Se você observar, por exemplo, num dia de quinta-feira, por exemplo, que é o dia do raio verde, você vai andar na rua, você vai observar que várias pessoas estão usando verde, mas não sabe, não, por que gosta de verde? Mas o verde começa a te chamar a atenção, quando você sabe que aquele raio tem a ver com a frequência do dia. É o raio da cura, é o raio da expansão, é o raio da justiça, é o raio da ciência, por exemplo, que é o mestre Hilarion, esse que está aqui na ponta. Aqui, ó. É o raio verde. Ele tem a ver com a ciência, tem a ver com a justiça, tem a ver com cura. É o dia da cura, é o dia de Júpiter. Júpiter é o dia da expansão. É um dia maravilhoso para você abrir o teu negócio, expandir o teu negócio. Abrir numa lua nova, num dia de Júpiter, nossa, abrir as filiais é o dia para trabalhar. Então, você vai usando na prática os conhecimentos que são ocultos. É essa a ideia do trabalho. Tá? Perguntas. Vanderlei está quietinho aí, só observando. Érica, Rosângela, Terezinha, Indaiara, Andréia. A ideia do curso é que ele seja online e que frequência que você acha apropriada? Olha, eu acho que a gente poderia... É uma questão de organização do grupo. Se for, eu vou trazer a minha realidade presencial. A gente fazia uma vez por semana, 1h30. Tá? E essa é a ideia. E dariam mais ou menos, talvez de 12 a 14 encontros. Uma vez por semana. Vai dar daqui até o fim do ano, mais ou menos. Se começar em outubro, né? É mais ou menos isso, Rô? Você é melhor de conta do que eu aí nesse processo. Tá mutado. Eu, melhor de conta. Não, melhor de conta é que eu digo porque você já fez o curso. Então, sim, mais ou menos isso. Né? Eu não sei medir a velocidade dos arcanos, né? Como a gente vai conseguir fazer, por conta do tempo, né? Dos gestos, das coisas que eu vou ter que ver de que maneira a gente vai fazer. Porque uma parte eu vou dar toda a aula, imagino, eu mando um PDF com o que a gente vai ter, mando um dia antes da aula, aí as pessoas leem, vão ser imagens, os assuntos, mas tem uma parte da tradição que é oral, eu não posso dar escrito. Vocês têm que anotar, tá? Então, isso faz parte da própria ritualística. Eu não posso dar tudo escrito, copiado. Aí vocês vão ter que fazer a lição de casa de vocês, né? O grau da viagem, né? Eu falo assim, a aula que vai ser dada, né? A gente coloca com aula, mas por uma questão didática, na verdade, do compartilhar desse conhecimento de boca a ouvido, né? Por isso, a gente tem que ter uma assiduidade
para manter todo mundo na mesma egrégora. Quando a gente faz um trabalho de grupo, as pessoas sabem o que é egrégora? Todo mundo sabe? Esse termo é esquisito para alguém? Não. A egrégora de um grupo, ela é formada e ela vai sendo consistente na medida da solidez do próprio grupo. E o mundo espiritual, através das suas várias vertentes, ele vai gerando, através dessa egrégora, um apoio. Ele é um processo de retroalimentação. Nós geramos pensamentos e sentimentos dentro da conexão com essa egrégora maior, que já está consolidada, né? Essa egrégora da Cabala. E nós, como grupo, né? Essa unidade, esse grupo vai criando e vai recebendo essas energias, essas informações, de uma maneira a formar uma egrégora homogênea, uma egrégora mais intensa, que todos possam repartir esse conhecimento, para que todos fiquem bem ao mesmo tempo. Então, penso no grupo. Quando eu penso no grupo, é uma forma de fazer o trabalho, por exemplo, como o Mauro falou. Só no meu espaço eu não estou dando conta, mas eu penso no grupo, o grupo traz essa energia, porque aí tira um pouquinho de cada um, não faz falta para ninguém. E é assim que a gente contribui. E é por isso que a gente, às vezes, não sabe disso, mas com certeza alguém já vivenciou, que você está muito bem, enquanto uma pessoa que está muito mal, a pessoa vai embora muito bem e você fica muito mal. Mas você não queria fazer aquilo, mas só o fato de você ouvir, você entrou no campo de energia da pessoa e aí você não está protegido, você absorveu, porque o universo busca uma coisa que na medicina a gente chama de homeostase, que é a busca do equilíbrio entre os líquidos dentro da célula, da água dentro da célula. Então, quando alguém tem muita energia e o outro não tem nada, é natural que aconteça essa divisão. Tira de quem tem mais e dá para quem tem menos. Só que a gente tem que se proteger na medida de que a gente também não pode ser explorado, né? A gente ficar sem nada, né? A gente dá uma quantidade que seja saudável para os dois. Diga, Vanderlei. Um comentário só sobre a palavra egrégora, né? Você fez o comentário... alguns segundos antes, me veio à mente a palavra egrégora, né? A Érica e a Rosângela me conhecem um pouquinho, sabe que eu não sou de ficar calado, pelo contrário, eu falo bastante, né? E se eu fiquei calado é porque eu percebi, pelo menos para mim, né, uma frequência muito boa, mostrando que, de alguma maneira, o grupo, para mim, se conectou bastante bem, né? E me tocou a ponto de eu ficar calado, porque eu achei que era a melhor forma de eu poder aproveitar aquilo que você estava passando. Então, vamos dizer assim, se continuar dessa forma, vai muito ao encontro daquilo que eu busco no autoconhecimento, né? Ou seja, trabalho eu também entendo que, apesar de você definir um script, acho que em cada encontro vai meio na linha do Zeca Pagodinho mesmo, né? Na medida que o grupo encontrar, você vai mudar um pouco o discurso em cima daquilo que for percebido naquele momento, né? Eu acho que é melhor assim do que você vem com um tema meio definido, mas no meio do jogo ele pode mudar dependendo do que o grupo começar a sentir naquele momento, né? Isso faz parte até de como a gente poderia usar o termo se fosse uma calibragem, né? Porque às vezes, como isso é um conceito, são conceitos, não são regras, que é uma coisa diferente, ele tem uma característica subjetiva, né? Então, você pode estar apresentando para criar uma ambiência para que entre o conceito. O que é mais importante você entender a ideia, mesmo que a gente fale da utilização prática, do que você entrar num assunto que está lá didático. Por isso que a viagem, né, eu falo que isso é um caminho de um peregrino. Você começa a fazer uma viagem para o interior de você mesmo. É um trabalho de autoconhecimento. Ele não é um estudo cartesiano para você ler e compreender pela mente racional. Ele vai te mexer com todos os teus aspectos. Ele vai atuar no teu aspecto vibracional, ele atua no mental, ele atua no emocional, ele vai atuar nos seus questionamentos de valores, vai atuar nas suas propostas de verdade, né? Fazendo despertar aquilo que está adormecido. A gente vai tirar véus. Por isso que a gente fala do desvelar. A gente vai tirando véus que tampam a nossa visão clara das coisas, né? A gente tem que ter uma visão clara e límpida das coisas, né? É o terceiro olho. Esses dois olhos são polares, direito e esquerdo.
A terceira visão, ela é neutra, ela está no ponto de equilíbrio. É o ápice do triângulo. É a clarividência. Mas a clarividência não é só ver em outra dimensão, é ter clareza de visão e de pensamento também. Então, você vai começando a entender que as coisas são todas interligadas. É um grande processo. E para cada um, a dedicação do tempo, do pôr em prática, do se auto-perceber, por isso que é uma viagem de autoconhecimento, vai ser a intensidade, a profundidade e a velocidade que você vai conseguir encontrar essa conexão, essa reconexão, o teu religar com o teu eu superior, ou com você mesmo. Faz sentido? Todo sentido. Tá? Então, assim, não tem fórmula mágica, gente. Não tem pílula da felicidade, não tem nada. É 1% de inspiração e 99% de transpiração. E é isso que a gente vem fazendo na matéria. Quando a gente fala de, estamos no mundo astral, vamos lá para a cidade astral, nós vamos parar lá no nosso lar, vamos parar... Tudo que acontece saindo do físico, ele simplesmente é ajuste frequencial, ajuste de programação. Só. A evolução só acontece na matéria, só acontece encarnado. Lá a gente vai rever, vai continuar estudando, se preparar para a nova encarnação. Porque a experiência é aqui. Então, não adianta fugir. A gente tem que assumir essa maturidade, pegar a nossa espada, pegar o nosso cetro, que é o nosso poder, pegar a nossa taça, que tem a ver com os nossos sentimentos, que o elemento água tem a ver com as nossas emoções, e pegar a nossa moeda, que é o nosso escudo de proteção e a nossa realização, que é deixar aqui na matéria um legado, para que a gente seja de fato importante. Não é importante, não é fundamental ser famoso, mas temos que ser importantes, importar na vida de alguém, importar para dentro de você. A palavra importar é trazer para dentro. Então a gente tem que ser importante nessa vida, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos e para a nossa humanidade. A gente tem que fazer a diferença. É isso que nós estamos sendo convidados a fazer. A Nova Terra chama a gente para colaborar, cada um exercer o seu dom. Eu fiquei falando disso essa semana. O Dalai Lama publicou de novo, hoje eu sigo o Dalai Lama, uns dizeres falando exatamente, novamente, sobre esse mesmo tema. Eu compartilho com vocês depois. Sabe? Então, não tem jeito. Se todos estão falando, aqueles que trabalham pelo bem da humanidade, é só a gente querer pegar a nossa parte e vamos fazer dentro do nosso pequeno quadradinho, mas vamos fazer a diferença. É o mundo que a gente quer criar para os nossos filhos, para os nossos netos, está nas nossas mãos em fazê-lo. E quem sabe, nisso que a gente fala dos nossos netos, não somos nós encarnados de novo? Então vamos semear agora e continuar e pegar lá na frente a continuidade do trabalho. Né? Você pretende fazer os encontros de quarta-feira nesse horário? Então, eu tenho um grupo de terça, né? E aí a minha sugestão, eu não sei, era de quarta ou quinta, mas tem algumas pessoas que querem participar que não podem na quarta, outros que já têm curso na quinta, e eu não sei qual. Aí eu pedi para a Érica me ajudar nesse processo. Como é que a gente vai conseguir administrar nisso? Então, os dias que eu tenho ou são segunda, ou quarta, ou quinta. Terça eu já tenho um grupo, e eu já vi que de sexta-feira não funciona, porque aí começa, fim de semana é feriado, eu vou viajar, eu tenho que família fora, eu não vou ter disponibilidade de fazer. Eu já participo de um outro trabalho de sexta-feira quinzenal, então eu não conseguiria fazer semanal. Então fica ou segunda, ou quarta, ou quinta. Qualquer um dos três, para mim, não tem problema. O que a maioria decidir ou for bom para todos, eu me predisponho a me adequar. Deixa eu só desligar o meu alarme, que são 9 horas, para avisar que já deu tempo. Teria a possibilidade de ser, não necessariamente à noite, num outro horário, sei lá? Entendendo? Somente à noite. Não. Eu, pessoalmente, cada quarta, quinzenalmente, eu tenho curso. Estou falando no meu caso, né? Mas aí o grupo que decide.
Por mim, não, horário ajustado, porque o único dia que eu tenho ocupado durante o dia é a segunda-feira. Segunda-feira, durante o dia, eu não consigo. Aí o resto são terapias, né, que eu atendo. E aí, no processo terapêutico, eu tenho uma agenda mais flexível. Então, eu marco, quando quem não está fazendo um tratamento longo, né, a gente vai marcando e ajustando o horário. Apesar de que, normalmente, eu escolho um dia específico para que a pessoa também se programe, né, para estar presente. Mas, para mim, não teria problema de horário. A partir das 7 da manhã, eu estou em pé. É só sentar que eu estou pronto. Podia inovar, né? Já que a gente está num mundo de inovação, então um curso assim, começar às 4 da manhã, que nem... Não sei porque a Érica fez uma cara de reprovação, mas tudo bem. Eu brinco que assim, os notívagos e tem os diurnos, né? Então, o biorritmo de cada um determina. Tem gente que funciona muito mal de manhã, tem gente que funciona muito bem à noite, e o inverso é verdadeiro, né? Cada um tem que seguir o seu biorritmo, né? Então, a gente tenta encontrar um caminho do meio aí. Érica, sugestões? Quer pensar? Quer falar? Que todo mundo coloque no grupo? Como é que você acha melhor? Pensando na egrégora, se nós começamos hoje numa quarta, e se der para manter numa quarta, porque aí fica, sei lá, no meio do caminho, não é a segunda, não é a sexta. É a quarta. É a quarta, né? Eu não sei 4 da manhã se é bom para todo mundo, né, Mauro? Mas tudo bem. E por que não? Tem que ser diferente, né? E no caminho do meio é melhor meio-dia, né? Que aí é bem no meio. Também. Ó, só digo que é uma energia ótima, porque você sabe que o meio-dia é a hora do arcanjo Micael, né? A hora do arcanjo Miguel, é a hora que não tem sombra, o sol não tem sombra. Então, é um horário onde as energias, é um horário ótimo para trabalhar queima de karma. Então... Só um comentário sobre o horário. A madrugada tem a ver, é melhor na questão da energia, de uma forma geral, ou não tem nada a ver? Tudo depende. Tem horários que a gente chama de horários canônicos, né? Em que as frequências são diferentes. A gente vai estudar na Cabala um pedaço, quando a gente entra naquela parte que está escrito lá em geologia, que eu vou ver o anjo da Cabala de cada um. Uhum. Os anjos, a cada 20 minutos, a gente fala, os antigos falavam, de hora em hora os anjos dizem amém. Alguém já ouviu falar isso? Os antigos falam isso, a voz da gente, né? Só que não é de hora em hora, é a cada 20 minutos. Tá. São 72 anjos que passam a cada 20 minutos, né? E você tem um anjo chamado anjo universal. Mas essa conta dos anjos a cada 20 minutos, ele tem uma frequência e cada um atua num propósito. Então, dependendo do horário que você fizer, você vai ter uma frequência dominante. Então, você pode aliar esse estudo, né, de acordo com o horário. Não é? Os horários principais são chamados os horários canônicos, onde você tem as hastes verticais e horizontais. Né? Então, você tem a energia vindo de cima para baixo, indo do cosmos até a Terra, e da Terra até o céu, né? A gente fizesse assim, né? Uma haste vertical. Então, você tem uma energia à meia-noite, a hora do Urael, ou Uriel, né? Que tem a ver com o elemento terra, que é a concretização. Às 6 horas da manhã é o Rafael, que é o arcanjo, que tem a ver com o elemento ar, que é a hora boa para a gente trabalhar as ideias, novos pensamentos, quero mudar minhas ideias, pensamentos fixos, a gente trabalha com o Rafael. Ao meio-dia você tem o Micael, para trabalhar a queima do karma, o teu propósito, tudo aquilo que você deseja. E às 6 horas, volta de novo o relógio, os 2 ponteiros para cima e para baixo, só que um menor e um maior. O Gabriel, que é o arcanjo da cura, que é a hora das Ave Maria e assim por diante. Então, isso é um pouquinho de teurgia para vocês, para a gente dar. É mais um exercício que aí pode fazer.
o que que acontece? Eu sei qual é o horário, eu sei o que ele rege, legal, então agora eu vou me sintonizar nisso para fazer o trabalho que eu preciso fazer. E é isso que é agir no mundo da causa. E se eu não conheço essas coisas, eu vou estar recebendo influência delas, mas não estou aproveitando o melhor dela. E quando você conhece o que é o melhor, que você sabe aonde é o potencial da energia, aonde tem a qualidade melhor, aonde eu posso agir e trazer isso e fazer uma diferença, eu faço. Por isso que todo mundo faz Ave Maria, bota o copo do lado da televisão, do rádio, antigamente, né? Não era na televisão, e agora tem tanta... Trazia a água próximo do rádio, faz a mentalização, porque o elemento água é catalisador de energia. Né? Você não toma água fluidificada quando você vai no centro, quando você vai fazer uma leitura ou quando você vai fazer um trabalho, você não põe uma água do lado, acendendo junto com uma vela, elemento água, elemento fogo. As pessoas fazem os rituais, mas não sabem por que fazem os rituais. Mas tudo tem um propósito. Se um dia vocês virem e assistem, quando você tem um conhecimento iniciático e assiste uma missa e vê o princípio da Eucaristia, tudo aquilo é uma ritualística. Todo o significado que está por trás, só que eles não ensinam. Se eles talvez tivessem ensinado e explicado o que é cada rito dentro da própria Igreja Católica, eles teriam conseguido ser o propósito do Cristo, do amar a todos fraternalmente, né? Mas, infelizmente, fica fechado, porque a gente tem 3 tipos de conhecimento. A gente tem um conhecimento que é o externo das religiões, que é aquilo que todo mundo que professa fica preso no dogma. Tem o dos eclesiásticos, que são aqueles que estão ali dentro participam da parte funcional e ritualística do sistema, né? E tem a parte secreta, que só são os poucos de um conhecimento mais profundo que participam. Então, todas elas, seja no islamismo, seja no catolicismo, seja no budismo, todos eles têm essa parte esotérica, que é esse conhecimento secreto, que é o esotérico com S. Né? Então, dentro do judaísmo é a cabala, por isso que nem todo cabalista é judeu. Dentro do islamismo é o sufismo, os sufis. E dentro do catolicismo são os gnósticos, ou os cristãos primevos, que são aqueles que seguem a igreja de Pedro, aqueles que têm o conhecimento do cristianismo primitivo. Então, todo mundo tem todas as escolas acabam tendo esses 3 anéis. Tá bom? Voltando aos horários, assim, para mim, particularmente, eu preferia a gente manter esse horário de 20 horas, das 20 às 21h30, porque o horário do almoço, para mim, é o horário que eu dou aula. Então, fica meio difícil depois conciliar os horários, né? Enfim, mas é uma questão do grupo se ajustar, assim. O meu voto é para a gente continuar como... Quarta-feira às 8. Isso. Aí depois se leu. Para mim também é bom. Eu também acho, tem uma questão, né? Que durante o dia, às vezes, misturar com o expediente de trabalho, não sei, para mim, pelo menos, fica um pouco complicado, né? Mas é isso, vamos ver o que se adequa melhor a todo mundo. Para mim, esse horário também fica bom. Para mim, eu acho que fica mais adequado também. Mas também estou aberta a outros horários de acordo com o que for melhor para o grupo. Tem a questão de horário, pode ser até meia hora mais cedo. O outro grupo que eu tenho, eles preferiram fazer 19 às 20h30, para não ficar muito tarde, porque tem muita gente que às vezes acorda cedo ou tem outra participação. Tem outros que preferem às 8 porque já jantou, né? Já passou por aquela coisa, já entrou na rotina. Também tem essa opção de horário, se quiserem modificar para a noite, no dia, um pouquinho mais cedo, começar um pouco mais cedo. Também fica o grupo. Eu vou pedir o seguinte, eu acho que a forma mais fácil de a gente fazer isso, todo mundo tem, eu pedi para mandar aquela fichinha, né? Quem está interessado, preencher a fichinha, que era para falar para hoje. Isso aqui eu coloquei lá já para adiantar, para depois não ter que mandar. Eu coloquei no próprio papel. Mas manda aquelas informações para mim e põe a sugestão do horário que você gostaria ou que queria,
colocado, né, desse daí, a gente deixa definido. Acho que tem que ser. Eu fico preocupado com o Mauro aí, que acho que só o Mauro tem dificuldade de quarta, né, que manifestou a cada 15 dias. Mas não sei como seria o teu movimento em relação a isso, né? É porque eu exatamente faço curso de física quântica. Uhum. E já está bem adiantado isso, então, Entendi. então não teria como mudar lá. Claro. Mas vamos pensar, não sei. Ainda. Sinta como você pode fazer. De repente você fala assim, dá para eu tentar pelo menos levar os dois, né? Pulando uma aula sim, uma aula não. Eu não sei o quanto você ganha ou você perde. É uma questão muito de você sentir. Tá? Uhum. E essa é uma palavra que vocês vão ouvir uma parte muito. bem prática, assim. Que a gente... Desculpa. Não, é só um detalhe, que é uma palavra que vocês vão ouvir muito eu falar. Sentir. Não é só pensar, tem que sentir também. Fala, Dayara. Quantos encontros seriam? E aí, beleza, semanal nas quartas-feiras. E como que vai ser? Qual é o valor? E essa parte mais prática. Tá. É o seguinte, a gente faz uma vez por mês, né, o pagamento. O valor é R$260 por mês, né? São 4 aulas normalmente, algumas vão ser 5, depende da semana do mês. Eu acredito que a gente vai levar, porque eu não sei o ritmo pela internet, como eu nunca fiz, eu não consigo mensurar, né? E vai muito daquilo que o próprio Mauro colocou, aliás, o Vanderlei colocou, que é como a gente vai desenvolvendo o tema, né? Que as necessidades vão aparecendo, às vezes vai ficar um dia que possa não criar um calendário exato, né? De levar todos os temas, porque surge, às vezes, um problema na egrégora, alguém precisa falar ou tem um acontecimento que está dizendo a respeito a todos e que a gente precisa trazer. Então, pode dar um delay nesse processo. Mas eu acredito que até o começo de dezembro, que eu estou imaginando, nós estamos em outubro, né? Mas são 2 meses, acho que até, no máximo, meio de dezembro, até a primeira quinzena de dezembro, a gente consiga terminar esse módulo. Tá? Então, vai dar 2 meses e meio, eu acredito. Tá bom? Rosana, quer falar alguma coisa? Não, tu sinto. É que apareceu a luzinha aqui. Érica? Comecei a tossir aqui. Não, eu acho que aí depois a ideia como está gravando, também é repassar para o pessoal que não pôde participar agora. Sim. Então, passar alguma coisinha só no WhatsApp, só para o pessoal também ficar atento da gravação. Mas, olha, o grupo está pré-definindo encontros às quartas-feiras. Eu só não entendi se vai ser às 19 ou às 20, mas tudo bem. E vai constar na gravação. Prefere às 20, a gente faz às 20. Se for 19h30 mais conveniente, a gente faz 19h30. Para mim, tanto faz. 19h30. Então, vamos fazer uma eleição rápida agora, uma votação. Quem concorda às 19 horas, levanta a mão. 30. 19h30. 30. A Carla. 19h30, sim, pode ser. E quem vai às 20 horas? É Dani, o Vanderlei e eu acho que, ó, gente, só 2. Érica, deixa o povo pensar um pouco. Não seja imediatista, tá vendo? Coração, sente. Fala para o seu anjinho. Que hora que é o anjinho da escolha do grupo? Você quer fazer tudo. Aqui o anjinho. Tá vai para a área local, sabe? Vai para a local. Aqui o anjinho. Tá, mas pelo que eu entendi, é das 19h30, é isso. A gente faz a próxima, então, 19h30, e se a gente perceber que prefere que vá um pouco mais para 20, porque se acontecer de estender um pouco mais do horário, não fica tarde, porque também chega uma hora que as pessoas, quanto mais tarde fica, mais cansado as pessoas ficam, né? A gente vai chegando perto do final do dia, e aí o aproveitamento fica menor, né? A gente não participa tanto. Pergunta, a gente já começaria no dia 7, na próxima semana?
Vocês é que me dizem. Eu preparo para a gente começar. Se querem começar no dia 7, a gente já começa no dia 7. Perfeito. Por mim, tudo bem. Por mim também. Todos de acordo? Então fica dia 7, 19h30. É quarta-feira, dia 7, 19h30. A gente faz esse primeiro. E aí, vendo que todo mundo conseguiu se adaptar ao horário, a gente fica nele e começamos o nosso trabalho. Tá bom? Só tem uma pergunta, Rob. Oi. Você vai tocar a tigela? Isso é uma coisa que eu preciso aprender aqui, fazer, é esse compartilhar do som, né? Eu trouxe até aqui para pôr, porque o que acontece às vezes, e aconteceu naquela live que você participou, que o teu irmão ficou me ajudando lá de monitorando, era que o som, de repente, eu fazia um som, o som que eu compartilhava e sobrepunha, a minha voz sumia, e isso no meio da meditação, porque sempre a gente vai ter uma meditação no começo, vou tocar tigela, vou fazer tudo como aqui, né? Não vai ter diferença, a única coisa é que a gente vai estar presente, né? Entendi. Tá? Mas a gente vai fazer tudo direitinho, conforme o script. Nós estávamos hoje mesmo falando da tigela, do som. Ela é bem legal, vocês vão conhecer a tigela e as meninas podem compartilhar, quem já esteve aqui comigo, já ouviu a tigela tocar, ela faz uma diferença. É muito legal. Tá bom? Nesse valor de 260, o participante não ganha uma tigela, não, né? Não, infelizmente não. A gente gostaria de poder ter a tigela, mas eu posso indicar quem vende, e não é barato, não. Não, era isso que eu ia falar. A hora que o pessoal olhar a tigela, vai ver que é cristal, é uma coisa bem complexa. Não é legal. Mas é interessante. O pessoal, desculpa a brincadeira, Rob, o pessoal fala, o curso não vale 260, mas pela tigela valeu a pena. Olha, mas eu te digo que tem gente que vem aqui e fala assim, pô, cara, você tem que tocar tigela, porque se não tocar tigela, não valeu ter vindo aqui, não. Verdade. O pessoal fala brincando, mas é que faz toda uma diferença mesmo. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que tiverem, ou quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa mais pessoal, manda no WhatsApp, eu respondo assim que eu puder. Não tem problema, a gente vai esclarecendo, ajudando. Se está passando por um momento e precisa de um apoio terapêutico, também eu posso ajudar, a gente fala também sobre isso. A minha grande missão é tentar colocar todo mundo no prumo para que possa viver a sua vida plena, de realização, de felicidade, que o seu potencial possa vir à tona e que você possa ser imensamente feliz. É esse o meu grande objetivo. Todo o resto faz parte da vida, porque a gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa, né, trabalhar, mas fazer uma coisa que a gente gosta, aquilo que a gente ama e que a gente sabe que a gente se propôs a fazer, é altamente realizante, é altamente gratificante. Então, poder ver cada um que passou comigo, que passou, que estudou, que aprendeu, eu deixei uma semente e isso faz da gente sempre entender que a vida vale a pena, né? É como deixar o legado com os nossos filhos, né? A gente olha uma continuação e a gente sabe que ali tem um legado nas nossas vidas, como nós já fomos legados dos nossos pais, né? Toda a vida é uma bênção e a gente precisa lembrar sempre disso. Nós somos abençoados, né? Não no sentido piegas da palavra abençoado, mas no sentido de ser uma coisa mais abrangente. A gente é fruto de um amor divino, seja do Pai Criador, da Mãe Criadora, que são representados pelos nossos pais. E nós, como pais e mães, deixamos esse legado no momento que nós tivemos os nossos filhos. E que hoje a gente se alegra em vê-los quando já estão na idade. Alguns eu sei que aqui já têm netos, então também estão na continuidade dessa linha. Então é muito grato. Se não ter isso, é pelos animais, é pelas plantas, porque tudo e toda forma de vida é sagrada. Tá? Gente, boa noite, muito obrigado. Namastê. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.